Como podemos buscar um equilíbrio no meio que vivemos? Como podemos conhecer nossas barreiras e nos despreendermos delas? Para a nossa convidada de hoje, a constelação sistêmica familiar seria uma ferramenta para responder essas perguntas, nos guiando para o autoconhecimento e paz interior, melhorando assim como reagimos e lidamos com o nosso meio. Ela falará sobre as 3 leis que guiam essa prática: a lei do equilíbrio, o dar e o receber; a lei da hierarquia, quem veio antes é o mais importante; e a lei do pertencimento, todos fazem parte, inclusão. Quem traz essas reflexões é Leda Nascimento, psicóloga, clínica organizacional. Acompanhe. Falar de constelação para mim é muito prazer que eu falo, porque tem tudo a ver com o que eu sempre acreditei. Então a constelação chegou para mim como um presente do universo, porque eu pude integrar tudo aquilo que eu sei e que eu faço há mais de 25 anos em uma técnica que permite essa integração, né? Então, constelação familiar foi criada por Bert Hellinger, né? Bert Hellinger é alemão. Em um período, constelação familiar era vista como se fosse alguma coisa muito holística, mas, de verdade, a constelação foi criada a partir de psicanálise, né? De psicologia primal. Então, Bert Hellinger estudou muito. Ele é teólogo e pedagogo. E, quando ele começou a estudar comportamento, ele viu a importância de estudar um pouco o psique, e ele escolheu a psicanálise como um berço, né, da psicologia. E a constelação ela pode ser aplicada em todos os sistemas, né? Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar nas famílias, mas também nas empresas, que também é uma segunda família para a gente diz tanto isso, né? Na verdade. E a constelação ela parte desse princípio da gente mudar um pouco o olhar, né? O olhar para o sistema, o olhar para aquilo que a gente já fez, para os outros, não trabalhar o não julgamento. Então, ele está integrando o ser humano de uma forma sistêmica, como é chamada, né? Constelação sistêmica familiar. Hoje é conhecida muito mais como constelação sistêmica, visto que hoje a gente tem a constelação na educação, está muito fortemente no jurídico, né? Na justiça, na política, na sociedade de uma forma geral e na saúde. Então, por isso que ela tem esse olhar mais amplo. A constelação ela tem 3 princípios que Bert Hellinger chama da lei do amor, né? Bert Hellinger fala que nós estamos aqui em busca desse amor maior, por nós e pelo outro, em conexão com nossas virtudes, porque às vezes a gente olha tanto para as não virtudes, mas de verdade nossa essência é saúde e virtude, e a gente se perde ao longo do caminho. Não é verdade? E a constelação traz essa luz, né? Traz a luz da nossa consciência para que a gente possa conectar novamente com esse princípio da nossa essência. Então, as 3 leis do amor que Bert Hellinger traz, Bert Hellinger tem mais de 42 livros em vários idiomas, né, publicados. As 3 leis do amor é, primeiro, a lei do dar e receber em equilíbrio, né? Então, nós sabemos que todo mundo tem o que dá e o que receber. E quando, em uma relação, que é o princípio da gente na vida é uma relação, tudo é relação. É relação conosco, é relação com o outro, na sociedade, seja um companheiro, uma companheira, os filhos, mãe, tudo é relação. Então, o princípio dessa relação, um está dando mais do que o outro, todo o sistema sente. Então, ela entra em desequilíbrio. E na constelação, nós usamos o termo de emaranhamento. Então, nós ficamos emaranhados. Nós entramos em conexão, às vezes, com sentimentos primais, né? Sentimento de raiva, de achar que está injusto aquela relação. E aí a gente começa a entrar em caixinhas e tudo entra em desarmonia. Esse é um dos princípios da constelação. O outro princípio é a hierarquia. Então, quem veio primeiro sempre precisa ser honrado e reconhecido. Não importa que caminhos ou o que ele fez, ou o que ela fez. Vamos supor, nossa mãe e nosso pai, eles nos deram o que nós temos de mais importante, que é a vida. Então, o que eles fizeram naquela ocasião foi o que eles conseguiam fazer.
Então, não nos cabe julgar ou excluí-los da nossa vida. Não é? Então, é como eu costumo dizer que é uma árvore, que nós temos como raiz o pai, que na constelação é vista como o lado direito, que é o lado razão, e a mãe, que é o lado esquerdo, o lado emocional, né? É emoção. E uma árvore, para que ela possa crescer e dar bons frutos, ela precisa ter uma raiz firme, não é verdade? Então, nós precisamos honrar todos aqueles que vieram primeiro. Quando a gente traz para uma empresa, nós precisamos honrar aqueles que chegaram primeiro numa empresa. Mesmo que no funcionograma da empresa, no fluxograma da empresa, ele tenha um cargo abaixo do nosso, mas ele está ali e chegou primeiro. Honrar e reconhecer não é mudar o lugar, é saber da importância do outro naquele sistema. Né? E a outra lei, não menos importante do que as outras duas, não existe ordem, né, de primeiro ou segundo, todas as três são importantes igualmente, é o lugar de cada um. Quantas vezes nós entramos em desacordos, em emaranhamentos, porque nós queremos a todo custo o nosso lugar. E algumas vezes nós saímos desse lugar. Não é o outro que nos tira. Então, numa sociedade, todo mundo precisa de um lugar. Numa família, todo mundo precisa do seu lugar. Não é? É interessante, me veio agora uma memória de escola. Às vezes a pessoa sempre quer, né, sentar naquele mesmo lugar, passa o ano sentado naquele mesmo lugar. Não é verdade? E essa é uma busca que vem do nosso eu superior. Qual é o nosso lugar no mundo? Só que quando, por algum motivo, nós saímos do nosso lugar ou alguém chega no nosso lugar, e Bert Helling diz que se alguém ocupou esse lugar é porque você de verdade não estava nele, nós entramos em conflito interno. Tá? Deixa eu dar um exemplo para ilustrar. Por exemplo, um casal que se separa e deixa, aí o filho fica com a mãe. Aí o filho diz, agora eu sou o homem da casa. Então, ele saiu do lugar de filho. Então, isso tem uma cobrança, né, na sociedade, e às vezes até da mãe. Às vezes a mãe está num sofrimento ainda da separação e diz que ele é o homem da casa, reafirma isso. Tem uma cobrança, ele não pode responder por um lugar que não é dele, né, muito para ele, e existe um deslocamento de lugar. E aí fica pesado e o sistema fica também emaranhado por causa disso. Então, só para a gente resumir, nós temos o nosso lugar, não é verdade? Nós temos que estar honrando aqueles que vieram primeiro. As descobertas, hoje nós temos a tecnologia muito avançada, mas alguém começou lá atrás a pesquisar isso, não é verdade? Nós temos também que dar e receber, dar e receber. E quando a gente consegue integrar essas três leis do amor, nós ficamos em paz. E o que é que acontece? Nossas virtudes, nossos valores, nosso propósito de vida vem à tona, porque a gente saiu da caixinha, né? Daquele pensamento que de verdade não é da nossa essência. E uma constelação, como é que acontece? A gente pode fazer um trabalho de constelação individual e em grupo. Eu também fiz também a formação de constelação empresarial. E, para minha surpresa, tenho estado muito em empresa e aquilo que não foi trabalhado na família, a gente vai levar para a empresa. Porque assim, nós somos um ser só. Então, onde nós caminharmos, nós vamos levar o sistema que nós estamos envolvidos. E o básico, né, o principal, é exatamente o sistema familiar. Quando a pessoa é adotada, ela tem o sistema familiar biológico e depois ela vem para o sistema adotivo. Nossa memória, nossas células estão ligadas ao nosso sistema biológico também. Né? E a constelação vai trabalhar exatamente com essas memórias. Então, o nosso inconsciente ele é muito tumultuado no dia a dia. E a gente começa a ter pensamentos que não fazem parte da nossa essência. Então, o que é que acontece? Eu poderia dizer assim, como assim uma memória? Se eu disser para vocês, imaginem um limão bem azedo. Aí a gente é capaz de até, né, encher a boca, né, de saliva e sentir o azedo do limão. Mas se alguém aqui na plateia não conhece limão, vai ficar tranquilo, não vai conseguir ter essa memória. Não é? Então, a constelação vai trabalhar exatamente
nesse campo de memória. Ela trabalha no campo morfogenético, dessas memórias que a gente traz. Por que é que, às vezes, a gente encontra uma pessoa que nunca vimos e nós não gostamos muito dela? E o inverso também. Por que é que, às vezes, a gente encontra uma pessoa que nunca vimos e parece que é uma amiga de infância? Porque ela traz uma memória que a gente projeta nela e aí a relação ela pode ser boa ou a gente pode afastar. E o que é que a constelação faz? Em movimento baseado em psicodrama, em esculturas vivas, nós trabalhamos trazendo e fazendo a conexão do constelado com aquela memória para que ele possa tomar consciência que aquilo não faz parte daquele contexto que que ele está achando que faz. Não é? Então, a constelação vai abrir uma cortina para lhe mostrar o que está atrás dela e você sair da fantasia de estar criando historinhas. Eu estou sendo clara? Né? Então, a cortininha está lá, a gente vai ler o campo energético, que é assim que a gente fala na técnica de constelação. A gente lê o campo energético através dos próprios movimentos e, a partir dali, você abre aquela cortina e você vê o que está atrás da cortina. E aí você sente, poxa, não é bem aquilo que eu pensava que era. E, a partir daí, naturalmente, a sua vida começa a fluir em relação àquele tema. Nós podemos constelar tudo, porque tudo é campo de energia. Nós estamos em ressonância, e Jung fala do inconsciente coletivo, nós estamos em ressonância o tempo todo um com o outro. Né? Então, às vezes você nunca mais viu uma pessoa, aí pensa nela, não sei por que Leda veio o meu pensamento hoje. Aí vai almoçar em algum lugar, Leda está lá almoçando. Quem pensou primeiro, né? Quem atraiu primeiro um ao outro? Ou você vai ligar para alguém e, de repente, quando você pega no telefone para ligar, a pessoa liga para você. Aí você diz, poxa, eu estava pensando em você agora. E isso é ressonância. Porque, na verdade, gente, nós estamos aqui para evoluir, para aprender um com o outro, para conectar cada vez mais com nossos valores e nossas virtudes e em prol de um único objetivo, que é conectar e encontrar esse amor maior. Não é? Essa força que nos faz estar aqui, que faz a gente estar aqui nessa plateia maravilhosa, conversando sobre assuntos que traz a virtude de cada um. Né? Eu acho lindo o tema, né, da pedagogia das virtudes. Imagine aquela criança que está numa escola que já adota a pedagogia sistêmica, na visão das constelações, que já trabalha o não julgamento, que já trabalha o respeitar quem veio primeiro, a troca, o lugar de cada um. Né? O adolescente, ele precisa ser mais bem visto no sentido de incluir. Porque quando, no sistema familiar, a pessoa não se sente incluída, se sente excluída, ela vai procurar fora desse sistema um grupo que ela consiga se sentir incluída. E esse grupo nem sempre é um grupo favorável. É o grupo que vai, na cabecinha dela, aceitar. Adulto também faz isso. Mas o adolescente, ele está na busca de se identificar, né, dele na sociedade. Então, ele faz isso com mais facilidade e com mais risco. Porque o adulto, às vezes, faz, mas tem consciência. Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho assim, experiências maravilhosas de constelação. Eu digo que constelação foi um divisor de águas na minha vida. Né? As pessoas que eu encontrei nos grupos de constelação, que a gente está em busca do mesmo princípio, e é muito bom quando você faz parte de um grupo que está em conexão com esse princípio que você está em busca. Né? Quando eu conversei aqui com um grupo da União Planetária que se falou da pedagogia das virtudes, dessa questão da gente se conectar cada vez mais, eu fiquei encantada. Porque eu acho que é bom quando a gente encontra outras pessoas que estão nessa mesma busca. E aí a gente fortalece cada vez mais esse sistema. Então, como eu falei para vocês, tudo pode ser constelado. Eu estou com um relacionamento e eu vivi várias vezes, vários relacionamentos e se repete. Então, a gente diz na constelação que você está em conexão, né, identificado com alguém do seu passado que viveu essa dor e que, por amor, você está repetindo a história. Não é comum você ver em uma família as pessoas trabalharem no mesmo negócio, ou as pessoas não se casarem, né, ou as pessoas irem para fora do país.
Então, isso é uma repetição de padrão, que também está ancorado na crença que aquela família, aquele sistema, porque cada família é uma cultura, trouxe. Não, tem que ser assim. E aí você segue e se desconecta do seu propósito. E a constelação, ela traz isso de volta. Não é mágica, né? Não é nada de incorporação, de nada disso, mas é trazer, através do movimento daquele cliente e da permissividade do campo energético dele, porque se ele tiver com vontade, mas tiver com muito medo, a gente não consegue constelar ele, porque ele precisa permitir e precisa estar realmente disponível para que a gente possa estar acompanhando ele, né? E ele abrir e ele trazer para a gente. Na verdade, o constelador ele faz a leitura do que o próprio cliente está trazendo e construir uma forma diferente de ver a vida. Então, é uma filosofia de vida, né? Então, quando a gente tem grupos de constelação, todo mundo aprende. Às vezes uma pessoa vai constelar, mas os outros tudo aprende, porque como nós somos um inconsciente coletivo, aquilo bate em você e faz, poxa, isso acontece comigo. E aí você dá aquele start e faz, eu já posso fazer diferente. Então, é esse o princípio da constelação. Então, eu sou muito... admiro muito essa técnica, gosto muito de trabalhar com ela. E tanto em empresa, quanto em família, em consultório, a gente está trazendo essa filosofia diferente de vida e de olhar. E as pessoas, graças a Deus, têm tido, assim, eu tenho experiências maravilhosas. E sou muito grata pela confiança que as pessoas têm, né? E muito grata por ter sido escolhida pelo universo para estar nesse papel e por essa expansão que acredito que do ano passado para cá a constelação deu vários saltos, né? Então é isso, gente. Eu sou muito grata pela acolhida de vocês, estou à disposição, se não fui clara em algum ponto, e fico mais uma vez feliz e agradecida a Fernando, na pessoa da União Planetária, que me convidou. Obrigada. Você acabou de assistir ao Café com Virtude sobre o tema Constelação Sistêmica Familiar, com a psicóloga clínica e organizacional Leda Nascimento. O programa é produzido pela TV Suprim, canal de comunicação da União Planetária. O programa Café com Virtudes acontece no restaurante Suprim Verda e é iniciativa do movimento Pedagogia das Virtudes em conjunto com a União Planetária. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Suprim Brasília, e aproveite para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos novos vídeos da TV Suprim. Também nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos acontecimentos positivos do Brasil e do mundo. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima semana. Até mais.